Nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante e que eu acho que pode transformar a cara da igreja para as próximas gerações. Eu acho que pode transformar o Brasil nas próximas gerações. Eu acho que isso que nós vamos ouvir da palavra hoje tem o poder de causar uma transformação tamanha que todas as realidades que nós conhecemos vão ser tocadas por isso. E eu estou falando de uma geração generosa. Uma geração generosa. Eu vou explicar um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso, mas eu quero que você declare uma palavra de fé desde agora, dizendo: eu faço parte de uma geração generosa. Mais uma vez, eu faço parte de uma geração generosa. Sabe por que isso é importante para você e para mim, meu irmão? Porque a generosidade é um traço do caráter do próprio Deus. Tudo que existe, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos perceber que existe na terra, no universo, na natureza, existe por causa dessa característica generosa, amorosa de Deus. A criação veio a existir a partir do nada, porque Deus é generoso. Deus não tinha necessidades ao criar o mundo. Deus não criou a existência do ser humano e de qualquer outra coisa por causa de uma necessidade, ou de uma solidão, ou de vontade de ser adorado. Não. Todas as coisas vieram à existência porque Deus transbordou na sua graça. É o transbordar da alegria de Deus, é o transbordar deste coração amoroso, doador, deste coração que é alegre. E esse transbordar do coração de Deus foi que fez com que todas as coisas existissem, inclusive eu e você. E foi esse mesmo transbordar generoso do coração de Deus que nos alcançou e nos trouxe de volta para Ele. Por isso, quando nós falamos de generosidade, nós não estamos falando de um ato humano. Nós não estamos falando do que nós podemos fazer em prol das outras pessoas. Nós estamos falando de um traço central do caráter de Deus, do caráter do nosso Pai Celestial. E se é um traço do caráter do nosso Pai, este mesmo traço deve estar expresso na vida dos seus filhos, amém? Generosidade é um traço do caráter de Deus e, portanto, deve ser um traço do caráter dos seus filhos. O texto, versículo talvez mais conhecido de todos nós, João 3,16, fala exatamente disso. Porque Deus amou. Porque Deus amou, não há outra razão, Ele amou ao mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele fez o quê? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior obra de salvação já realizada na história da humanidade não foi conquistada por ninguém, ela foi dada, ela foi concedida, e ela foi concedida por causa de um coração amoroso, que amou muito, e porque tanto amou, deu. Em nome de Jesus, que o Senhor gere em nós, na nossa geração, esse coração que ama em demasia, que ama muito, e porque ama muito, oferece, porque ama muito, entrega, porque ama muito, anda a segunda milha, porque ama o perdido, vai e prega o evangelho. Porque ama as nações não alcançadas, entrega a sua própria vida para ser um missionário e morrer no campo missionário para que alguém saiba sobre a salvação em Jesus. Uma geração generosa não é uma geração que dá muito em primeiro lugar. Ela dá muito, mas é porque ela ama muito. E se nós trabalharmos essa questão da generosidade a partir daquilo que nós podemos dar, nós vamos começar errado. Porque a generosidade verdadeira começa com o muito amar. E a minha oração é que o Senhor alcance você para fazer de você uma pessoa que ama muito.
Ama muito o Senhor Jesus, ama muito o Evangelho, ama muito a obra de redenção, ama muito a palavra, ama muito a igreja, ama muito a pessoa que mora com você, o seu próximo, o seu amigo, a sua família. Fazer da nossa geração uma geração que ama em demasia, e porque ama muito, pode ser generosa. Quando nós lemos João 3,16, nós vemos sobre esse traço do caráter de Deus que ama muito e por isso dá. Mas quando nós vamos para 1 João 3,16, é o mesmo, é parecida a referência, né? João 3,16 com 1 João 3,16, nós confirmamos exatamente isso, que esse amor exacerbado de Deus, essa generosidade exacerbada de Deus também, ela é um preceito para nós, porque a palavra diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uma geração generosa dá a vida pelos seus irmãos. Uma geração generosa não é como esta geração que não conhece a Jesus, está cada vez mais se perdendo, que está cada vez mais querendo acumular para si, que está cada vez mais procurando por coisas para se satisfazer, que só pensa em si e que toma suas decisões baseadas no que eu vou ganhar com isso. A gente, mais do que nunca, tem sido bombardeado por esse tipo de mensagem, de construir a nossa própria vida, de fazer aquilo que é melhor para nós, de adquirir cada vez mais e mais coisas. Eu estava lendo esses dias que apenas na publicidade dos patrocinados do Instagram, no ano passado, o Instagram faturou mais de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões. Para fazer você sentir que tem falta de algo e precisa adquirir mais alguma coisa. Para dizer para você que você ainda está em falta. Para dizer para você que você não está na posição de ser generoso, mas você está na posição de receber alguma coisa de alguém. E isso é triste, porque a nossa geração caminha a passos largos para a perdição do individualismo, do consumo, das coisas que passam, de uma vida efêmera que não causa impacto e transformação na sociedade nem na vida de ninguém. Uma vida que passa sem deixar marcas. E a nossa geração está caminhando a passos largos para isso. E deixa eu dizer mais. Não é só a nossa geração que não conhece a Jesus ou que não conhece a Deus. Existem muitos jovens cristãos que estão recebendo esse tipo de mensagem a partir de púlpitos. E ouvem que tem que exigir de Deus, que Deus tem que fazer em meu favor, que Deus tem que fazer para mim, e que eu sou aquela pessoa que Deus olha e que Deus vê e quer fazer de tudo para mim, porque eu sou maravilhoso e eu mereço todas as coisas. Uma geração que ouve assim: olha, você é o protagonista da sua história, você vai fazer história. Não, meu irmão, a mensagem da Bíblia não é que você vai fazer história, é que Deus está escrevendo uma história e decidiu que você vai fazer parte dela. Mas não tem gente querendo fazer parte da história de Deus. Tem muita gente querendo ser protagonista, mas não coadjuvante. E essa é uma vida não generosa. Porque não é uma vida que transborda de amor pelos outros. É uma vida que é cheia de amor por si mesmo. E é triste a gente ver isso. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui, num lugar como esse, com a nossa atenção voltada para a palavra de Deus, para que a nossa bússola do nosso coração seja reorientada, para que nós tenhamos o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial como referência. O meu Pai Celestial muito ama. O meu Pai Celestial, por causa do seu muito amor, é generoso. O meu Pai Celestial, por causa do seu muito amor, Ele faz aquilo que é a necessidade do outro. Ele não busca o seu próprio interesse, como nós vemos que Jesus fez lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele não se apega àquilo que ele tem, mas ele se esvazia em obediência a Deus para alcançar os outros. E você pode imaginar o impacto que teria na terra, o impacto que teria em Curitiba, quando uma geração
se levantar. E é uma geração que é tão apaixonada por Deus e reconhece que tudo que possui em Cristo, e que já está abastada, que já possui todas as coisas, e por isso eu tenho muito para dar, eu tenho muito para oferecer, eu posso gastar a minha vida para o Senhor Jesus e no trabalho do nosso Senhor, porque na cruz eu já recebi tudo. Você pode imaginar o impacto dessa geração, que não é cooptada por esses discursos de que você é o máximo, você tem que adquirir, você tem que acumular, você tem que prosperar, você tem que fazer isso, você tem que alcançar essas posições. Não. A maior posição que eu poderia alcançar eu não alcancei. Ela foi me dada pela graça. Eu sou filho do Deus vivo. Nenhum título, nenhuma posição vai superar essa posição que eu tenho. E por isso eu posso entregar a minha vida em oferta ao Senhor, em oferta aos meus irmãos. Uma geração generosa, uma geração que ama muito, uma geração que é escandalosa, que pratica aquilo que o saudoso Russell Shedd chamava da teologia do desperdício. A teologia do desperdício. Quando você olha para o Evangelho, tudo parece um desperdício. Jesus morrer na cruz parece um desperdício. Um vaso com perfume caríssimo, quebrado e derramado parece um desperdício. A vida em prol daquele outro, ou um pastor que deixa 99 para ir atrás de uma ovelha que se perdeu, parece desperdício. Mas não é desperdício, é amor. É generosidade divina. E o Senhor quer nos chamar para a gente viver nesse padrão de amor e generosidade. Deus quer fazer da nossa geração rica para com Deus. Jesus certa vez encontrou um homem que pediu que Jesus servisse como um intermediador por causa de uma herança. Essa história está lá em Lucas 12, 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: Já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu quero que você seja rico. Deus quer que você seja rico, seja rica. Mas seja rico para com Deus. Rica para com Deus. Os jovens hoje em dia têm uma grande aflição, que é de construir vida. E é de trabalhar e de ganhar dinheiro e se sustentar para poder casar, para poder ter filhos. E eu, como você, também sinto essa espécie de ansiedade dessa nova geração, de querer prosperar, de querer um lugar ao sol, querer adquirir alguma coisa, comprar o primeiro carro, comprar a primeira casa, ou se casar, seja lá o que for. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus não tem um problema com nada disso. Deus é o seu Pai Celestial, o seu provedor, e se você estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor te conduzirá de maneira próspera e abençoada nessa vida, amém? Você não precisa ficar ansioso por causa disso. Mas olha o que está acontecendo aqui nessa história. Um homem brigando com o seu irmão por causa de dinheiro. E aí Jesus fala assim: olha, você não é rico para com Deus. Você pode ficar com toda essa sua herança, mas você vai perder o seu irmão. E para Deus, que importa mais, o seu dinheiro ou o seu irmão? Importa o seu irmão. Então, se você tiver que perder a herança para ganhar o seu irmão, pode parecer desperdício, mas é generosidade, é se tornar rico para com Deus. Porque senão, você vai viver a sua vida
nesse prisma do que eu vou acumular, do que eu vou construir, do que eu vou fazer, o que eu terei. E um dia, o Senhor vai te chamar. E esse discurso que esse homem tolo da parábola tem, é o discurso que nós vemos aí fora. Descanse, coma, beba, alegre-se. Importe-se só com as suas entranhas, com as suas vontades. Você tem que trabalhar, você tem que se tornar alguém que seja próspero para você poder comer o que você quiser, para você poder viajar para onde você quiser, para você poder se aposentar cedo, para você viver uma vida abastada. E tem muita gente que orienta a vida para isso. Tolo. Que tipo de impacto isso deixa no mundo? O que isso constrói na terra? Não são ricos para com Deus. E quando nós olhamos para essa instrução de Jesus, nós precisamos acatá-la no nosso coração. Nós precisamos entender sim que existe uma riqueza que este mundo não conhece, que é ser rico para com Deus. Nós somos ricos para com Deus quando nós valorizamos as pessoas, quando nós amamos as pessoas e amamos o mundo de tal forma que somos generosos, entregamos a nossa vida para que no dia que o Senhor nos chamar, aquilo que nós construímos seja uma bênção para o mundo. Eu quero dizer para você que no mundo, a grandeza de um homem consiste naquilo que ele acumula. Mas no reino, a grandeza de um homem está naquilo que ele compartilha. No mundo, a grandeza de um homem consiste naquilo que ele acumula. Mas no reino de Deus, a grandeza de um homem está naquilo que ele compartilha. Mas como é que nós então nos tornamos generosos? Talvez você já esteja esperando aí, dica número 1, passo número 2. E olha, existem muitos bons conselhos sobre generosidade, sobre desapego, sobre pensar mais no outro e não tanto em si, né? Ser sensibilizado com as realidades tristes que nós vemos no mundo, isso faz parte. Mas a nossa generosidade como filhos de Deus, ela procede do caráter de Deus. Então ela não é estimulada primariamente pela falta que eu vejo no mundo. Não é estimulada em primeiro lugar pela escassez que eu percebo ao meu redor. A minha generosidade, a nossa generosidade, ela é estimulada pelo Evangelho. Não existe nada melhor para nos colocar em alinhamento com o amor e a generosidade de Deus, do que olharmos para Jesus e para a grandeza da obra da cruz do Calvário. Sabe por quê? Se eu convencer você a ser generoso, porque eu construí uma boa argumentação, a hora que aparecer uma outra boa argumentação, ela te ganha também. Se eu apelar ao seu coração e aos seus sentidos para que você seja generoso, basta que os seus sentidos sejam cooptados por uma outra narrativa que faz mais sentido para você, e a cobiça do seu coração vai ser ativada e logo você vai deixar de ser generoso. Se você olhar para as realidades, as faltas que nós vemos ao nosso redor, a pobreza que nós vemos ao nosso redor, você pode se sentir estimulado a fazer alguma coisa, mas logo você pode se sentir desencorajado, porque tem muito mais pobreza no mundo do que você é capaz de suprir. Ou você pode se tornar alguém tão voltado a isso, que você passa a amar mais as pessoas do que o próprio Deus. E isso também é um pecado. Eu me lembro de uma vez que, como alguns de vocês sabem, eu sou apaixonado por missões. Eu fui missionário no Nepal por algum tempo, e eu já contei aqui outras vezes que essa convicção do meu chamado missionário aconteceu quando eu estava num culto nessa igreja. Há muitos anos atrás, não vou falar quantos para não entregar a minha idade, porque afinal de contas agora eu tenho cabelo, então eu pareço mais jovem, então eu não vou entregar a minha idade aqui. Mas foi aqui que o Senhor me despertou para missões. E então eu tenho uma paixão pelas nações. E a minha esposa falava assim, o Yuri não pode participar de conferência missionária, porque se ele vai numa conferência missionária, ele volta para casa só para fazer as malas e quer ir embora. Ele quer ir para as nações não alcançadas. Tem um negócio que pulsa dentro de mim e é assim mesmo.
E eu me lembro de uma vez que eu e Carol participamos de uma conferência missionária e a gente estava voltando para casa. E eu dirigindo, não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar. E eu falava assim: amor, tem muita gente aqui no Brasil que pode fazer o que eu faço. Tem muita gente aqui na igreja que pode fazer o que eu faço. Mas quem vai fazer lá? Há tanta necessidade no campo. Lá no Nepal. Eles precisam de alguém. Não tem muita gente, não tem muitas igrejas. A necessidade lá é maior. Eu estava muito assim, mexido com aquela necessidade dos meus irmãos. E aí a Carol, minha esposa, mulher de Deus, falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: Yuri, quem é o seu Senhor? É Jesus. Se o seu Senhor mandar você ir, você vai. Mas você não vai deixar a necessidade das pessoas fazer a sua agenda. Porque as pessoas sempre terão necessidades. Agora, se o Senhor Jesus mandar, você vai. Você responde ao Senhor. Você não responde à escassez do mundo. Você não responde, por mais nobre que isso pareça, você tem que responder ao Senhor Jesus. E se Ele disser que você tem que ficar em Campo Grande, ou em Curitiba, ou em Maringá, ainda que haja outros lugares com mais necessidade, você fica, porque você é servo do Senhor Jesus. Veja só o perigo da gente deixar que a nossa generosidade seja ativada por aquilo que a gente percebe com os nossos olhos ao nosso redor. Não que nós tenhamos que fechar os olhos para isso, de maneira nenhuma. Mas o que nos move em generosidade, o que nos move em amor, deve ser o Evangelho. Deve ser o Evangelho. E o Evangelho é lindo demais. O amor de Deus derramado por nós, pecadores, indignos, falhos, miseráveis, é grande demais. E quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, aí nós entendemos o tamanho da riqueza que nós temos no Senhor. Aí sim a gente diz: olha, eu não considero a minha vida, como Paulo disse lá em Atos capítulo 20, eu não considero a minha vida como tendo valor para mim, contanto que eu complete aquilo que o Senhor Jesus me chamou para fazer. Eu estou nessa terra para cumprir uma grande obra. Mas não considerar a própria vida só acontece com quem olha para a cruz e entende o Evangelho. Só acontece com quem é despertado pelo Espírito Santo para perceber a grandiosidade daquilo que você recebeu. Então eu não estou aqui para falar sobre outra coisa senão do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o maior propulsor da verdadeira generosidade. Na verdade, o Evangelho de Jesus é o maior propulsor de qualquer coisa. É o maior propulsor da sua santidade pessoal. O Evangelho, aquilo que Jesus fez na cruz, é o maior propulsor do seu serviço a Ele. Eu me lembro quando eu estava no seminário e tínhamos algumas regras, tinha algumas funções a cumprir lá no seminário, e tinha um pessoal que não estava querendo muito cumprir as regras, e estava meio criticando, e estava fazendo meio corpo mole, e era voluntário que não trabalhava direito, e era aluno que não se esforçava muito. E eu lembro que o pastor João nos chamou, ele era o diretor de seminário, e eu falei: rapaz, ele vai dar uma bronca, ele vai falar assim, né? Olha, vocês são seminaristas, vocês precisam dar exemplo, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Mas ele não falou nada disso. Ele falou assim: meus irmãos, vocês vieram para cá por quê? Foi o Senhor que chamou vocês? Foi. Deixa eu falar uma coisa: se o Espírito Santo não constrange o seu coração a ser excelente, você não precisa nem escutar o que eu tenho para dizer. Se o Espírito Santo não te constrange a servir de modo excelente, se o Espírito Santo, o Evangelho não te constrange a dar tudo, não só aquilo que você tem, mas dar tudo de quem você é, todo discurso será pequeno demais. E eu posso subir aqui, dar uma palavra e tentar trazer você para o meu lado, entender isso, mas eu não consigo te sustentar no dia mau.
Eu não consigo sustentar você e a sua generosidade quando o dia mal chegar e bater na sua porta, ou quando você estiver atravessando dificuldade, ou quando você estiver cansado, ou quando você estiver triste. O meu discurso não te sustenta. Sabe o que te sustenta no serviço a Jesus? O Evangelho. Por isso a nossa igreja, a igreja brasileira, a nossa geração precisa ser uma igreja e uma geração saturada do Evangelho. Saturada do Evangelho. Que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, que volta e revisita as realidades maravilhosas do Evangelho de Jesus disposta para nós na palavra, porque é isso que aquece o nosso coração, é isso que nos coloca no serviço, é isso que faz com que a gente continue liderando uma célula quando a gente está se sentindo cansado, é isso que faz a gente permanecer fiel e permanecer servindo ao Senhor quando a gente acha que passou à vontade. É o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Evangelho é o maior propulsor da verdadeira generosidade. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, nós temos um dos textos mais lindos da Bíblia, que na verdade era um cântico antigo da igreja primitiva. Se você ler na sua Bíblia, talvez a sua Bíblia traga esse texto numa diagramação diferente dos outros textos. Parece estar mais centralizado ou com algum tipo de destaque, porque Paulo não está escrevendo isso aqui não é de autoria paulina, apesar de estar dentro de uma carta de Paulo. Isso é um cântico, isso é um tipo de oração que a igreja primitiva cantava acerca de Jesus, e é lindo demais. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui a atitude não é a atitude de uma ação que nem a gente fala assim, tome uma atitude, tome uma ação, uma decisão. Não, a atitude é uma disposição interior. Tenham então a atitude interior de vocês como sendo a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Essa é a maior história do mundo, a maior história de todos os tempos. Como que um Deus santo olha para pessoas pecadoras, antagonistas à sua glória, sujas, pessoas que não mereciam nada, não mereciam o ar que está nos seus pulmões, e o Senhor se move de íntima compaixão por essas pessoas e dá da sua própria vida por elas. Não existe história maior do que essa. A história de quando Deus te alcançou. Você se lembra quando Deus te alcançou? Eu me lembro. Eu que cresci na igreja, que já tinha tido algumas experiências com a presença de Deus, com a glória de Deus, já tinha sido convencido de alguma forma dessas verdades teológicas que a gente ouve na igreja. Mas houve um tempo em que o Senhor realmente abriu os meus olhos para que eu visse o meu real estado diante dele, o quão necessitado eu era. Eu tinha me afastado do Senhor. Eu tinha entrado numa vida de mentira, uma vida de escuridão, uma vida de engano, uma vida secreta. E eu estava muito longe do Senhor, muito longe do Senhor. Eu havia, numa determinada semana, combinado com um amigo que a gente ia matar a aula. E nós saímos e a gente foi beber. E nós bebemos. E eu não tenho orgulho nenhum de contar isso. Eu gostaria que meu testemunho fosse outro. Mas foi assim que o Senhor me alcançou. E eu entrei num coma alcoólico. E depois de horas, as pessoas foram descobrir onde eu estava.
E aí eu fui levado para o hospital. Graças a Deus o Senhor preservou a minha vida. Mas quando eu acordei no dia seguinte, meu pai me chamou para ter uma conversa comigo. E ele falou assim: o que está acontecendo? Ele não sabia nem como perguntar o que estava acontecendo comigo, e eu não sabia responder. A única coisa que eu sabia é que eu tinha um vazio enorme. Eu tinha uma tristeza enorme. E eu não tinha razão para aquilo. Minha família era ótima, meus pais me amaram, eu não tinha necessidades. Eu só tinha um buraco na minha vida. E aí eu decidi ir ao culto naquela semana, no culto de domingo. Eu me lembro de estar sentado assim do lado direito da igreja. E meus irmãos, quando a banda começou a ministrar, nem precisou chegar na hora da pregação. Quando a banda começou a ministrar, eu sentado lá no meio das pessoas, comecei a sentir o amor de Deus caindo sobre mim, como se fosse uma cachoeira. Mas não é uma cachoeira pequenininha não. Já foi em alguma cachoeira onde o volume de água é tão grande que você não consegue nem ficar de pé debaixo dela, tamanho o peso da água. Foi isso que eu senti, o Espírito Santo dizendo: eu amo você. E aquilo me jogou no chão. Eu quase entrei debaixo da cadeira. E eu dizia: Senhor Jesus, o Senhor não pode me amar, o Senhor não pode falar comigo. Olha o meu estado, olha como eu estou, olha quem eu sou, por que o Senhor me ama? Isso não tem motivo, não faz sentido. E a única coisa que eu sentia era aquele amor de Deus sendo derramado por mim, e Deus falando: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu quero você. E eu dizendo: não, eu me sentindo a pessoa mais indigna do mundo, e o amor de Deus me alcançando ali onde eu estava. E aí eu descobri que o amor de Deus não é só como uma brisa suave. O amor de Deus não, o amor de Deus é como um furacão, e ele não vai parar por nada até encontrar você. E foi assim que eu encontrei o amor de Deus naquela noite, violentamente. E naquele chão eu falei: Senhor Jesus, hoje eu vou entregar minha vida para o Senhor. Se tiver apelo, eu vou levantar a mão, eu vou passar vergonha, porque todo mundo vai olhar para mim e falar assim: mas o Yuri, achei que ele já era crente. Mas nessa noite eu estou entregando ao Senhor, porque nessa noite eu fui encontrado pelo teu amor. Eu quero entregar a minha vida a ti. Eu cansei, acabou. Eu quero viver para o Senhor. E eu lembro que eu voltei para casa naquela noite. E foi a minha primeira vigília. Porque eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de orar. E eu fiquei a noite toda agradecendo ao Senhor Jesus, dizendo: obrigado, obrigado pela sua graça, Senhor, obrigado. Eu não tenho palavras, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque o Senhor me amou, eu não sei o que está no seu coração, mas a única coisa que eu posso fazer é obrigado, obrigado, porque o Senhor tirou esse vazio e agora eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. E aquilo marcou a minha vida para sempre. Como que um Deus tão amoroso pode fazer isso com alguém? Eu lembro de uma música dessa época que os crentes mais antigos vão lembrar, os mais jovens não. Mas tinha uma banda que chamava Jars of Clay. Falei? Tem dinossauro aqui. e tinha uma música que chamava Worlds Apart. E nessa música eu me identificava muito com isso, porque era a minha crise. O autor dizia assim: será que o Senhor realmente tinha que morrer por mim? Por que o Senhor fez isso? Did you really have to die for me? Por tudo que eu sou e por tudo que o Senhor é, nós somos tão distantes quanto o universo é distante de um outro universo. E mesmo assim o Senhor me amou. Por quê? Por quê? Por quê? E quando eu me lembro disso, o meu coração volta a esse lugar de lembrança, de que eu nunca tive nada para dar ao Senhor. Vou ser generoso com o quê, se tudo que eu tinha era pecado? Vou ser generoso com o quê? Mas o Senhor me encontrou. E a palavra de Deus diz: louvado seja Deus, o nosso Pai, que já nos deu em Cristo todas as coisas nas regiões celestiais. E eu entendi o que era não ter nada, mas possuir tudo.
A partir daquele dia, toda vez que eu falo do Evangelho, o meu coração se quebranta, o meu coração volta para o lugar certo. Meu coração volta a ter desejo de servir, volta a ter desejo de evangelizar, volta a ter desejo de liderar pessoas, volta a ter desejo de liderar uma célula, volta a ter desejo de cantar ao Senhor, porque eu me lembro do Deus que me salvou. Que quando Jesus estava naquela cruz, e Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Foi por mim. Por quê? Foi por você. O abandono que Jesus sentiu na cruz com relação a Deus era seu, era meu. Éramos nós que deveríamos sentir esse abandono, era nós que deveríamos estar naquele lugar, mas o Senhor Jesus tomou o meu e o seu lugar. E Ele deu a nós tudo aquilo que era dele. E tomou a nossa morte, tomou o nosso pecado. Não existe mensagem mais poderosa do que essa. O Evangelho é tudo aquilo que nós temos. O Evangelho, por isso nós precisamos ser saturados do Evangelho, porque é o Evangelho que dá sentido a tudo que nós fazemos para Deus, em honra a Deus. E quando a gente entende isso, quando o nosso coração é saturado por essa verdade, eu lembro de uma palavra do John Piper, que há muitos anos atrás, numa edição do Passion, ele disse assim: você, para fazer coisas grandes para o Senhor, para viver uma vida como um homem e uma mulher de Deus, você não precisa saber grandes coisas, dominar grandes coisas. Você precisa saber algumas coisas e ser dominado por elas. Você precisa conhecer o Evangelho e ser dominado pelo Evangelho. Porque se você for dominado pelo Evangelho, saturado por essa mensagem, guardar isso no seu coração, Deus vai usar você grandemente. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando a gente olha para Filipenses, é uma coisa fantástica, que eu nunca tinha percebido antes. Que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele faz uma digressão parecida com a digressão que nós vemos no capítulo 2. Nós vemos no capítulo 2, Jesus se esvaziando, sim ou não? Jesus deixando de lado, por amor, por amar em demasia, ele se torna tão generoso, que ele assume a forma de servo e ele vive entre os homens, ele é obediente até a morte de cruz. Essa é a digressão, nós chamamos isso de kenosis, o processo de esvaziamento de Jesus. E eu nunca tinha percebido que logo no capítulo seguinte, Paulo, saturado por esse Evangelho, dominado por essa realidade, faz a mesma coisa. E ele diz assim: mas aquilo que era lucro para mim, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu, judeu de nascimento, judeu de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu tinha tudo isso era importante para mim, essas coisas eram as minhas riquezas, era o que eu acumulava para mim, eram as coisas que me traziam orgulho e satisfação. Mas um dia eu conheci o Evangelho, e aquilo que eu considerava que eram títulos, coisas que eu deveria me orgulhar, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Entende a raiz da nossa generosidade? E que se eu falar de generosidade a partir de qualquer outro ponto, por mais inteligente que seja a argumentação, eu vou falhar. Porque a verdadeira generosidade está aqui. Eu considero as coisas como perda por causa de Cristo. Se não for por causa de Cristo, você não vai considerar a sua própria vida como perda. Se não for por causa de Cristo, a sua generosidade não será profunda, não será constante, não será verdadeira. E Deus não está interessado numa generosidade de araque.
O próprio Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, e o meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, se não houver amor, não vai valer nada. Então ainda que você venha aqui e fale assim, agora eu vou ser generoso, e você entrega tudo que você tem, tudo que você é, mas não é por causa de Cristo, não vai permanecer. Não tem peso de glória, não fica para a eternidade. Só aquilo que nós fazemos por causa de Cristo, por amor a Jesus, pela causa do Evangelho, é que persiste. E é por isso que Paulo diz, o que era lucro para mim eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, por quem eu me esvaziei de quem eu era. Eu considero tudo como perda, porque para mim a melhor coisa é a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então eu sei que existem coisas que você deseja alcançar na sua vida, conquistar, viver, marcos importantes. Mas mesmo essas coisas não valem nada diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor. Por isso, nessa noite, nós estamos diante de Deus para dizer, Pai, nada vale mais para nós do que conhecer a suprema grandeza do nosso Salvador. E para isso, se for necessário perder, entregar tudo, para nós não tem problema. Nós já perdemos tudo por causa de Cristo. O Senhor é quem nós mais amamos, é o Senhor que nós desejamos. O nosso coração pulsa de amor pelo nosso amado. E a única coisa que eu quero na vida é conhecer mais o meu Senhor e o meu Salvador. Aquele que me amou como ninguém mais poderia me amar. E me conheceu como jamais ninguém poderia me conhecer. Que amor é esse? É isso que eu quero. Por isso que generosidade é simplesmente um transbordar da alegria. Porque eu já não quero mais nada desse mundo, eu não quero mais nada daqui. Não faz mais sentido, a única coisa que eu quero é o Senhor Jesus e eu perco tudo por causa dele. E se eu precisar e agradar ao Senhor, que eu morra no meio de um deserto, sem ninguém, nu, com fome, eu morrerei dizendo, eu estou abastado, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho o Senhor Jesus. Ele é mais importante para mim do que tudo. Eu considero essas coisas como esterco para poder ganhar a Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Somente alguém que não conheceu o Evangelho buscará se saciar com outras coisas. Mas quem encontrou o Evangelho já recebeu tudo e pode dar tudo generosamente. Eu fico tão envergonhado, meus irmãos, quando eu esqueço do poder do Evangelho. E eu tento fluir na força do meu braço. Eu tento convencer as pessoas com o meu discurso. Eu tento, de alguma forma, mesmo com a melhor das intenções, manipular as coisas para que elas aconteçam. E quando eu me encontro com essa palavra, eu me sinto tão envergonhado, porque tudo que nós precisamos é o Evangelho de Jesus. Prega o Evangelho e as pessoas virão. Pregue o Evangelho e os líderes se levantarão. Pregue o Evangelho e a igreja se santificará. Pregue o Evangelho e haverá fogo no altar. Pregue o Evangelho e haverá avivamento. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Seja saturado por isso. E nós veremos uma geração se tornar generosa. Há um livro chamado Convite à Loucura. E nesse livro o autor ele faz um diálogo
fictício entre um discípulo e um mestre. Nesse diálogo, o discípulo diz ao seu mestre: mestre, já vendi tudo que eu tinha, agora eu posso ser seu discípulo. O mestre diz: então abra mão disso também e venha. Ele falou assim: como assim? Eu não tenho mais nada. E o mestre diz: não abra mão das suas posses, abra mão do seu ego. Porque até mesmo a sua generosidade pode se tornar uma maneira de se orgulhar, uma maneira de achar que você está fazendo demais, que você é bom o bastante. Abra mão de si mesmo, abra mão do seu ego. Entregue-se completamente a Jesus. Eu quero terminar contando uma história para vocês de um missionário escocês do século XIX chamado Alexander Duff. Alexander Duff foi um dos primeiros missionários enviados pela Escócia para a Índia. E ele pregou o evangelho incessantemente naquele lugar. Quando ele estava já velho, sem forças, ele voltou para a Escócia para levantar outros missionários que pudessem tomar o seu lugar ali. E ele pregou numa grande congregação. E ele tinha muita expectativa que os jovens se levantariam dizendo: eu quero ir para a Índia. Mas ele pregou, insistiu, com todo o campo, falou e ninguém se levantou. Ninguém deu um sinal dizendo: eu quero entregar tudo, eu quero ir para missões, eu quero continuar estável. Ninguém. Então ele insistiu de novo e insistiu de novo até ficar exausto fisicamente. Teve que ser tirado do púlpito pelos irmãos, porque ele já não tinha forças para ficar em pé. E ele dizia: não é possível, não é possível, não é possível que ninguém vai dizer sim, que ninguém vai se entregar ao Senhor. Me deixa voltar para o púlpito. E assim que ele recobrou suas forças, trouxeram ele de novo ao púlpito. E ele disse assim: a rainha Vitória convoca, e os jovens aparecem aos milhares, mas aqui está o rei Jesus perguntando: quem é que vai em meu nome? Quem vai entregar tudo? Quem vai amar em demasia? Quem vai ser generoso com a própria vida? E ninguém vem. A rainha Vitória chama e vem aos milhares, mas ao rei Jesus ninguém. Portanto, eu voltarei à Índia, mesmo sem forças, e eu vou deitar na margem do Nilo. Mas aquelas pessoas saberão que ao menos um escocês os amou o bastante para dar a vida por eles. E naquele momento a igreja estava em prantos. E os jovens começaram a se levantar e correr até a frente, dizendo: eu quero ir para as nações, eu quero entregar tudo para Jesus, eu quero entregar tudo para Jesus. E esse foi o início do maior movimento de missionários da Escócia no século XIX. Generosidade, amar em demasia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A banda vai ministrar uma canção. Mas eu quero convidar você. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Você começou comigo dizendo: eu faço parte de uma geração generosa. Mas uma geração generosa é uma geração saturada pelo Evangelho. É uma geração que ama a Jesus. E por isso ela se entrega. E eu quero orar com você agora, para que você confirme essa declaração que você fez no início. Pelos motivos certos. Pela causa do Evangelho, porque você foi muito amado, porque você foi muito amada. Agora chegou o momento de você dizer: Pai, porque o Senhor me amou tanto, eu não quero te dar menos do que tudo que eu sou. Porque o Senhor não mediu esforços e o Senhor deu tudo o que tinha. Como eu posso responder ao seu amor com menos do que tudo que eu tenho? Se o Senhor da glória deu tudo o que tinha, então, se eu sou seu filho e se eu tenho essa característica, eu tenho esse DNA espiritual do Senhor, então eu só posso fazer a mesma coisa. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se essa
foi uma mensagem que tocou no seu coração, e o Espírito Santo tocou no seu coração, dizendo: você precisa entregar tudo de novo. Eu sei que você já fez isso em algum momento na sua história. Eu sei que você já veio a esse altar antes, mas hoje, por causa do Evangelho, porque você entendeu que recebeu tanto do Senhor, eu quero convidar você a sair aqui e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, entregando mais uma vez a nossa vida, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser generoso, eu quero ser generosa, eu quero entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Eu não vou ficar olhando enquanto a minha geração se perde. Eu quero ser alguém saturada pelo Evangelho. Saia do seu lugar, tome uma posição de fé. Vamos orar juntos, se prostre ao Senhor. Esse não é um apelo para que você entregue a sua vida a Jesus pela primeira vez. Com certeza você já fez isso, mas é um apelo para que você possa confessar ao Senhor e dizer: Pai, conhecer ao Senhor Jesus é tudo que eu mais quero. Conhecer ao Senhor Jesus é tudo que eu preciso, e eu abro mão de tudo para conhecê-lo mais. Eu abro mão de tudo para poder conhecer o poder da sua ressurreição. E em nome de Jesus, Senhor, aqui nós estamos, e eu, juntamente com meus irmãos, me prostro diante da tua glória, porque nós entendemos, ó Deus, que fomos muito amados, fomos muito perdoados. E aquilo que o Senhor Jesus disse a respeito daquela mulher na casa de Simão é verdade sobre nós. A quem muito foi perdoado, muito ama. A medida do nosso amor pelo Senhor é a medida do reconhecimento de quanto nós fomos perdoados. Só ama muito ao Senhor quem entendeu que foi muito perdoado. E eu fui muito perdoado, Senhor. Por isso, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te entrego os meus dias, eu te entrego os meus planos, eu te entrego, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor me confiou, meu ministério, da minha história, Senhor. Eu entrego ao Senhor, eu dedico ao Senhor, ó Deus, porque eu quero servir a minha geração pelos motivos corretos. Eu quero perder a tudo, mas por causa de Cristo. Eu quero servir o Senhor com a minha vida, porque o Senhor muito me amou. Eu quero ser saturado com o Evangelho. Eu quero amar em demasia, em primeiro lugar, ao Senhor, o meu Salvador. E então, Senhor, voltar ao Senhor.